Estamos aqui nessa noite, recebendo aqui o reverendo João Patrício, amigo nosso, né, um amigo de alguma data já, né, ele tem aí também tido oportunidade de ler, né, alguns livros. Eu sempre acompanho aí um pouquinho das postagens dele no status do WhatsApp. Estamos aqui nessa noite, né, e nessa oportunidade que a gente acompanha, eu sempre estou vendo que ele está ali, né, vendo alguma coisinha das redes sociais, né, está falando sobre esse assunto, leitura sobre esse assunto. Agora está com som, Arthur? Acredito que sim, né? Isso, está sim, que eu já estou ouvindo aqui lá no celular da Vanessa, está dando para ouvir. Sejam muito bem-vindos. A gente vai aqui, né, fazer algumas perguntas, conversar um pouco sobre essa caminhada das redes sociais, mas antes, é claro, pastor João Patrício, se apresente para nós. Ok. Tá me ouvindo bem aí, João? Tá. 10. Meu xará. Acho que a primeira vez que a gente se viu, rapaz, eu acho que foi lá no shopping Vale do Aço, eu acho. Lembra? Indo pro CPL, acho que eu tava com o pastor Anderson, algo assim. E a gente se viu. Bom, eu me chamo João. Foi. E, nossa, tem muito tempo isso, hein? Deve ter uns, deve ter uns 7, 8 anos. Não é bom ficar lembrando, não. Bom, me chamo João, eu tenho 35 anos, me formei em 2012, tenho 2 filhos, sou casado e se for julgar pelo meu Instagram, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar sobre rede social, mas vamos conversar, né? A gente está sempre lendo, sempre vendo alguma coisa a respeito disso. O que a gente puder contribuir vai ser bom demais. Muito bom. Você pode aí fazer seu comentário, né, se você quiser, fazer sua pergunta à medida que a gente passar aqui esse bate-papo, e a gente vai começar assim, né, de forma mais clara. O pastor João Patrício vai falar para nós aí sobre o Brasil. O Brasil é um dos líderes aí no tempo que o pessoal fica nas redes sociais, o pessoal que está conectado. Sim. Fala um pouquinho sobre isso aí para nós, pastor. Bom, eu dei uma pesquisada assim, de superficial, né, de leve, né, a respeito disso, porque eu ainda nunca tinha tido a curiosidade de saber quantas pessoas estão acessando rede social. Isso fica muito claro quando você entra no Instagram, tipo, a maioria das pessoas que eu conheço tem alguma rede social, mesmo que use de vez em quando, mas tem. Os dados que eu vi falam em torno aí de mais de 180 milhões de pessoas que estão envolvidas em rede social de alguma maneira. Aí eles envolvem o Twitter, o Facebook, o Instagram. Eu, olhando por cima, assim, parece que existe uma diferença entre uma rede social ou outra, né? Eu lembro que quando eu entrei, eu não, eu abandonei o Facebook de vez na minha vida, e aí a minha esposa falou assim: você vai gostar do Instagram, que ele faz mais seu estilo. Aí eu comecei a perceber que eu não, ela falou isso, e eu falei, gente, e existe mesmo essa diferenciação, né? Parece que o Facebook é para uma coisa, o Twitter outros vão fazer outra coisa, e o Instagram a minha menina estava assistindo um desenho acho que chama Detona Ralph, o segundo, e ela vai, a princesinha ali do desenho vai para o mundo online, e ela, quando vai ver o Instagram, é como se fosse uma galeria de arte, sabe? Com um monte de foto. Eu achei aquilo interessante. Mas parece que é o pessoal que curte mais colocar uma foto com filtro, eu não sei o quê. Mas eu achei muito interessante que o Brasil tem 209, 210 milhões de habitantes, se eu não me engano. A gente está falando aí de 180 milhões de pessoas para mais
que vivem em rede social. Tem um site que até fala que são a cada 10 brasileiros, 7 estão envolvidos com rede social, e até mesmo a questão de hora. Tem um que aponta em torno de 4 horas que um brasileiro fica em média na frente de uma rede social. Eles apontam que não é o país campeão do mundo nesse sentido, mas os dois sites que eu vi falam da América Latina. O Brasil é um país muito populoso, mas a gente tem também Estados Unidos, eu acho que tem uns 400 milhões de habitantes. Então tem outros países que têm mais habitantes que o Brasil. Mas da América Latina ele é o campeão, sim, de pessoas conectadas em rede social, e a gente não estava online na hora, mas a gente brincou aqui entre nós dois, né, que até quem não teria acesso nenhum, que são pessoas que vivem no mato, como indígenas, por exemplo, até eles já têm rede social. Eu morei em Conselheiro Pena, eu encontrava Índia Krenak com iPhone, indo em salão e postando foto, né? Minha esposa é cabeleireira, então ela me conta essas coisas, né? Ela fala, olha, as índias Krenak estão conectadas no Instagram e estão colocando foto delas, assim, embelezando e por aí vai. Mas é assustador, mas ao mesmo tempo é importante a gente saber que nós temos uma população muito ligada nisso. E é interessante também, tem um outro site que fala e que o brasileiro usa muito também para poder fazer propaganda de serviço, usam como um meio profissional, e também para pesquisar para poder comprar. Então, envolve uma relação de consumo também, que eu acho muito interessante apontar isso, porque o consumo ele é uma realidade contemporânea hoje, né, para muita gente. Mas é isso aí. É interessante quando você fala aí do Instagram, né, como uma galeria de artes. Eu ouço dizer, né, na brincadeira, mas eu já ouvi dizer que, por alguns jovens, que o Instagram é coisa de jovem, o Facebook é coisa de gente mais velha, né? É, Então, o pessoal já costuma ouvi isso falar mesmo. também, ou fazer essa associação, né? Parece o Instagram aquele negócio mais rápido, mais ágil, né? Mais assim, estrelinha, desculpa a expressão aí, mas essa seria, né? Fotinha sempre cheia de Sim, filtros, cheia de efeitos, coisas diferenciadas, né? Apesar de que o Facebook também tem, né? Esses filtros e tudo. Teve até um culto aqui da igreja, né? Nessas transmissões que a gente vai fazendo aí online, teve um culto aqui da igreja que a gente foi transmitir pelo Facebook, né? E começou a transmissão, eu com um chapéuzão assim de óculos, né? Como aconteceu aí esqueceu de com tirar o filtro, um padre, né? foi sem querer, rapaz. Aí uma irmã viu assim, né, o celular filmando, chamou o marido dela, a irmã ama demais o pastor, né? Ela falou assim: "Eu não quero meu Que pastor passando bom. essa vergonha". Ele correu, tirou e apagou o vídeo, né? Eu falei com ele: "Rapaz, se você deixa, depois ia virar um meme aí da vida, né? Mas o pessoal Ia, faz essa ia. comparação, né? Instagram de galera mais jovem e o Facebook de uma galera mais o Instagram do mais jovem, o Facebook de uma galera mais antiga, a galera que veio do Orkut, na verdade, né? É a galera que Nossa, viveu aí o Orkut, né? Que eu migrou falo para o o falecido Orkut, né? falecido Orkut. Mas tem um movimento aí que está voltando, hein? O pessoal estava dando uma repaginada aí no Orkut, A tinha uma respeito. galera animada, né? Em ter esse retorno, né? Orkut, o retorno, né? Aham. Ou a ressurreição, não sei como é que vai ser chamado aí. Vamos lá, então, para E é algumas legal, perguntas. João, é assim, Pode ir, pode ir. antes de você falar, eu só queria apontar uma coisa que quando alguém me fala de Orkut, eu Aham. inevitavelmente eu faço umas contas na cabeça. Eu lembro, rapaz, eu me lembro de entrar no Facebook em 2009, eu acho. Eu acho que eu entrei no Facebook em 2009 e foi meio que uma.
estava havendo eu estava no seminário, eu acho que estava tendo uma transição de Orkut para Facebook, e eu lembro de os meninos no seminário falar assim, não, cara, o que tá pegando agora de melhor assim é o Facebook. Eu demorei. Eu nem sei se o Facebook ele existiu a partir de 2009 ou se era antes, mas eu sei que eu entrei em 2009. Mas de tão por fora que eu tava assim. E aí eu sempre faço essas contas, né? Porque esse ano fez 11 anos que eu entrei no seminário. E a gente está falando aí de uma mudança muito curta, né? Num espaço de tempo muito curto, para tanta coisa que já aconteceu e para você ter tanta rede social, né? É uma mudança muito E rápida, eu né? acho, esse espaço de tempo, eu acho muito pouco tempo. É claro que isso para tecnologia, tecnologia muda semana que vem, né? Hoje em dia você compra um celular, alguma coisa, no outro mês você já está desatualizado. Já Então, acabou. as coisas estão ficando muito mais rápidas, né? É assustador, é bem assustador. Mas pode Quando eu mandar entrei aí. no seminário, eu entrei aí cerca de 4 anos, 5 anos antes, 4 anos antes de você. Quando eu entrei, o que estava bombando era o Orkut, né? E passou É, apenas 4 anos para 5 anos, já tinha o Facebook, né? E o Facebook já ficou um pouco para trás e você tem. Ficou para trás assim, né? A gente está aqui fazendo uma transmissão através dele, tem muitas pessoas nos acompanhando. Amanhã ou depois vai ter diversas visualizações, então acaba que não está tão para trás assim. Por quê? Porque a gente tem sim. a maioria das pessoas que tem Instagram, isso é interessante. A maioria que tem um tem o outro. É raridade ter um e não ter o outro, né? Eu, por exemplo, só tenho o Uhum. Instagram no momento, né? Eu saí do Eu Facebook há também. muitos anos e não tenho reclamação nenhuma a respeito de estar ou não estar, né? A Maria das Dores Silva está dizendo aqui, ó, o Orkut era o melhor, tá vendo aí? Eu lembro das comunidades, né? Eu E entrava, eu achava demais as comunidades. Tinha uma que era assim, eu nunca saí do planeta Terra. Eu achava engraçado os títulos que davam. Eu realmente tinha uma outra ideia, né? Eu lembro que quando eu assisti o filme A Rede Social, não sei se alguém já viu, é um filme muito interessante de ver. Eu acho que eu comecei a desgostar um pouco do Facebook depois que eu vi a rede social, o filme. Mas é interessante como ele nasceu, o porquê que ele nasceu. E o Orkut foi perdendo espaço, porque a rede social foi tomando uma outra conotação também, né? sim, sim. Você não era só um participante de uma comunidade com um nome engraçado. Hoje você se divulga. E isso é muito forte na rede social. Você vende uma ideia aí na rede social, você vende uma vida, um estilo de vida, e isso é assunto para muito tempo, né? Essa é uma realidade que a gente está vivendo aí, né? Você está falando desse filme aqui, né? A rede social. Isso, Isso, esse filme aí, ó. Quem não isso. assistiu, depois vê É lá, muito, né? é muito interessante. Eu acho que o rapaz que faz que, alguma coisa Garfield lá, ele fez o Homem-Aranha também. Eu acho que ele faz o papel de um brasileiro. Não sei se tinha um brasileiro que era amigo lá do Zuckerberg lá, do Facebook. É interessante esse filme e realmente ele faz muitos inimigos mesmo, porque ele é um cara muito estranho, né? Ele é É, muito estranho. E hoje, olha para você ter ideia, né, ô João? Eu não sabia, cara. Há uns meses atrás eu abri meu WhatsApp e tava escrito assim, tava escrito Facebook embaixo. E aí eu falei com a minha esposa, o WhatsApp é do Facebook agora? Ela falou, é. Eu falei, então tudo tá na mão desse um cara que tem um banco de dados desse,
É uma coisa, rapaz, é inimaginável. É um líder mundial. Eu fico assustado com isso, É um mas líder faz mundial mais parte. forte do que o Bolsonaro já pode ser algum dia, mais forte do que qualquer outro foi, né? Qualquer outro É, dia. É um líder mundial, essa é a realidade. Aqui a Lucimar fez um comentário aqui, ó, interessante, ó. Ela fala o seguinte, ó, é bem complicado para a madura idade, né? O pessoal adulto aí, ela está dizendo, quem já passou dos 50, conseguir acompanhar. Quando aprendemos a entender uma rede social, já aparecem novas atualizações. A Lucimar aí que tem sim. o Arthur, né? Que é fera nas redes sociais, entende de computador, o filho mais novo dela, ela está falando isso aí. Quando ela aprende uma rede social, já aparecem novas atualizações. Essa é a realidade. Aqui na igreja, por exemplo, a gente teve reunião do conselho pelo Zoom e é muito engraçado as pessoas, os mais velhos, lidando com o celular. E aí você fala assim: olha, eu vou liberar seu microfone. Aí o senhor toca na tela quando aparecer um botão. E é muito diferente para eles, né? E realmente, você aprende hoje a mexer numa coisa, já tem outra para você aprender. É muito rápido, né? Olha para você ver, ó, a gente está aqui no Brasil, Valadares, eu aqui no bairro Maria Eugênia, você está no Cidade Nova, não é isso? Não, eu estou no São Pedro. Ah, Eu estou morando no bairro São Pedro isso. agora. Beleza. Tá morando aí no bairro São Pedro. O presbítero Christian, missionário, lá, tá lá em Guiné-Bissau e tá acompanhando a Eu estou gente. vendo aqui Olha que coisa para você fantástica. ver, né? Aqui da Para nossa igreja, você ver. né? Tá Que legal, acompanhando para ver que se a gente legal. tá fazendo o serviço direito. Então a gente tem todos esses detalhes aí, né? Que a gente vai vivenciando, né, nesse tempo. Vamos então à primeira pergunta. Ó, essa pergunta aqui ela é profunda, né? Quais Ai, os principais danos associados ao uso das redes sociais? hum, Essa daí caramba. ela pega muita gente, né? Cara, posso te falar eu vou falar de experiência própria com o Facebook. Para mim, eu descobri que um dano para mim era tempo. Há 6 anos atrás, eu deixei o Facebook. Quem entrar no meu Facebook, por exemplo, meu Facebook é João Overdai, de uma época que eu tive banda de metal. E se você for no meu Facebook, você vai ver foto minha de cabelo comprido lá. Então, de tão Tipo assim, velho que né? é. Tipo desse naipe. Daí para pior. Se eu tiver, as minhas fotos antigas estão guardadas aqui numa caixa aqui. Mas, cara, o que me fez acordar, assim, que eu percebi de dano para mim, foi tempo. Quando eu me peguei, eu com. Eu já no ministério, e eu assustei, eu estava ali 2 horas, 2 horas e meia, basicamente vendo a vida dos outros. Então, eu pensei, poxa, o que que eu estou fazendo, cara? O que que eu estou fazendo da minha vida? Deixa eu sair disso enquanto há tempo. Então, fiz o teste de uma semana, fiz o aí foi para 15 dias, aí esses 15 dias vieram 30 e hoje já são 6 anos aí distante do, do Facebook. Para mim foi tempo, a primeira coisa. Ah, eu acho que uma outra coisa que eu apontaria é essa, hoje, para mim, é a dificuldade com a autopromoção. Eu, eu tenho amigo, por exemplo, que me perturba. João, você precisa gravar vídeo. João, você tem que fazer isso. Eu tenho dificuldade de ficar fazendo essa propaganda o tempo todo ao meu respeito e tal. Eu entendo que, como eu falei, a rede social é muito usada para serviço. Tem muita gente que presta serviço pela internet, vende serviço pela internet. Eu acho isso muito legal, mas a exposição
eu ter que expor o tempo inteiro a minha família, expor o tempo inteiro os meus filhos, isso me incomoda um pouco. Eu acho que isso pode ser um dano, talvez não talvez até em curto prazo mesmo. Tem gente, cara, que, Quase que tipo, irreversível, né? cara, tem gente que quase põe o endereço da casa dele na internet e quase que mostra o que tem na casa. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho que expor demais. A minha dificuldade com de eu fazer alguma coisa para a internet é quando eles chegam para mim e falam assim: beleza, você pode fazer conteúdo que você gosta de fazer pela internet, mas você tem que mostrar a sua vida real, porque é disso que as pessoas estão procurando também. Tipo assim, quem está te vendo aqui, quem está te vendo do outro lado do computador quer saber que você é uma pessoa que tem família, que tem dia a dia, que tem cotidiano. Então não é só é, expor o seu conteúdo, você precisa expor um pouco da sua vida particular, porque as pessoas querem ver a sua vida particular. E isso me incomoda um pouco. Né? A minha esposa é cabeleireira, ela usa o Instagram como o portfólio dela. Antigamente, o cabeleireiro mostrava uma pasta com um monte de corte de cabelo que ele era capaz de fazer. Hoje, se alguém quer fazer um cabelo com a minha esposa, é só entrar no Instagram dela. Mas eu falo com ela que o mínimo possível de muita exposição da vida particular, eu acho que isso pode ser um dano também, além do tempo, uma exposição excessiva dos filhos, principalmente que eu nunca entrei, eu não sei se é lenda, eu não sei se é verdade a respeito da Deep Web e coisas que envolvem pedofilia, muita pornografia. Então eu tenho medo da onde as fotos dos meus filhos podem parar nessa tal Deep Web, se isso é lenda ou se isso existe de verdade. Eu acredito que existe mesmo. Então eu acho que isso pode ser um dano muito grande para a família, para a vida pessoal. É muito perigoso isso. Essa é uma tendência que a gente tem, né? De acabar se envolvendo tanto com a rede social que aquilo é tão parte integral da vida da pessoa que ele começa a sofrer se ele não está conectado, né? Uhum. E querendo ou não, né? Tanto na sua posição como pastor, ou a minha posição, muitas vezes a gente é cobrado nesse sentido, né? Da gente Sim. estar participando. Eu, por exemplo, já fui cobrado por pessoas que diziam assim: ah, você tem que estar na rede social para vigiar os crentes. Nossa. Como se não bastasse, por exemplo, a Bíblia está dizendo que os olhos do Senhor estão em todo lugar, né? Eu não preciso É. ficar no Facebook vigiando um crente, né? Outro dia, inclusive, essa semana, um conhecido nosso, né? Ele postou lá uma imagem, né? No status dele que algumas pessoas questionaram. Eu mesmo vi a imagem, passei, segui meu caminho. Eu não fiquei ali perdendo tempo com aquilo, com discussão se é bom, se não é bom, se ele fez certo, se fez errado, aquela coisa toda. Aí eu me lembro que Uhum. essa semana ele até me procurou para falar: ó, o pessoal tá falando isso e isso, o que que você tem para me dizer? Né? O cara queria a minha opinião, porque ele falou assim: pô, o João passou lá, né? Que dá para ver quem é que viu o seu status no WhatsApp e de forma geral. Aham. Pô, o João passou, se tivesse alguma coisa demais, o João teria falado. É o peso da nossa responsabilidade, né? Sim, Aí, de eles ficam repente, esperando, né? realmente eu passei, fiz igual, vou até dizer assim, né? Passei de largo. Eu não quis olhar para aquele caso ali, não, né? Aí o cara me procurou, né? Aí quando te procura não tem jeito. Aí me procurou, falei: ah, cara, de boa. Eu vi, compreendi que você quis compartilhar e segui meu caminho. Eu não tenho muita coisa para te falar. Você é um cara de já adulto, com a vida vivida. Você sabe que é certo, que é errado. Eu não preciso ficar te monitorando em rede social, né? E a gente, às Sim. vezes, vai vivendo isso aí.
eu acho que um dos maiores danos que a rede social também traz, né, que a gente pode pensar como cristãos, o mau testemunho que muitos dão, vamos colocar assim, nem estou falando que é o caso desse colega meu, né, mas o mau testemunho que muitos dão, e essas discussões, sabe, sem nenhum tipo de proveito, porque não traz proveito, né? Eu vejo, pelo menos, que não traz proveito. Deixa o cara chegar no tempo dele de entender que aquilo não foi bom, que aquilo não foi legal, né? A gente nem dá essa oportunidade. A rede social, ela tem isso, né? Você vê jogadores de futebol famosos que vão lá e postam um negócio com questão de 5 segundos, ele vai lá e apaga. Só que, de repente, alguém já printou a conversa. Alguém já foi lá e tirou um print e já jogou na rede, né? Não dá tempo do cara nem se redimir, se arrepender, né? Eu tive uma conversa há muitos anos. Eu era ainda aspirante, né? Então é 2003, 2002. É o reverendo Gedeias Duarte, né? Muito assim sério. Ele contou no púlpito da igreja sobre um e-mail que ele estava escrevendo, né? E ele escrevia o e-mail, todo o e-mail até hoje, né? Tem muita gente que não usa mais e-mail, mas o e-mail você escreve, se você não enviar naquele momento, ele salva no rascunho. Fica lá, como um rascunho. Aí ele me lembra, ele contou isso no púlpito, né? Que ele escreveu assim aquele texto que ele queria falar para a pessoa e de repente ele não enviou aquela noite e deixou no rascunho. Então ele foi dormir, cabeça quente, foi dormir, acordou no outro dia e quando ele acordou no outro dia ele foi lá ver ou ler o rascunho que ele tinha feito e quando ele leu, ele entendeu que não precisava mais mandar aquela mensagem. Né? Essa questão de a rede social, ela muitas vezes não te dá essa oportunidade de cair no rascunho e você dar uma olhadinha ali no rascunho que você fez e falar, não gostei não, vou descartar essa oportunidade aqui. Então, vamos caminhar. Um dos danos principais, então, que a gente chega a essa conclusão, é que rouba o seu tempo. Rouba o tempo do trabalho, tempo com a família, tempo de estudo, tempo de crescimento, tempo geral. Ele rouba mesmo o nosso tempo. E se, por exemplo, se cada brasileiro ficar 4 horas na frente de uma tela, é bastante tempo, né? A gente pode ficar isso talvez durante o dia separado, porque hoje, uma coisa que eu gosto muito, eu tive resistência para entrar, para você ter ideia. Eu fui ter meu primeiro smartphone, nossa, eu lembro que eu tive aqueles Nokias velho, quadradão. Eu fui ter meu smartphone quando eu cheguei aqui, cara, em 2000, quando eu voltei do seminário para cá, em 2013. Fui ter meu primeiro smartphone. E aí eu fui resistente para entrar. Um que eu gosto de usar bastante, que eu acho muito útil, é o WhatsApp. Para mim, para mim é uma ferramenta muito útil hoje em dia. Mas, cara, essa coisa que você falou, por exemplo, antes de você fazer outra pergunta, é que você estava falando uma coisa, eu lembrei aqui. A gente vive numa geração tão enjoada hoje, assim, que eu fico vendo uns vídeos dos anos 90, eu falo para minha esposa assim, meu Deus, como é que a gente assistia essas coisas? Tudo bem, mas hoje a gente vive uma geração tão chata que, pra você ter ideia, tem diretor de cinema que foi mandado embora porque há 5 anos atrás ele fez um tweet preconceituoso com não sei o quê. E esse tweet apareceu 5 anos depois, porque ele nem lembrava mais, e a empresa lá que faz o filme mandou o cara embora, porque em 2000 e não sei o que, ele teve um comentário preconceituoso na internet. E, rapaz, sem chance de defesa, sem chance de falar assim, isso foi há muitos anos, hoje eles não estão ligando para isso. A gente conversou aquele dia por causa de uma coisa que eu estava lendo, e isso hoje, e o autor do livro estava falando que uma das coisas que mostram o quanto a nossa geração é infantil
essa geração atual é infantilizada por causa dessas causas que duram um dia, duram uma semana, e aí na outra semana a pessoa não está mais se lixando para aquilo, para aquela causa que ela entrou há um dia atrás. E isso, ele fala que isso é um reflexo da infantilização das pessoas, né? São adultos que não cresceram. E eu te entendo quando você fala de entrar nessas demandas, cara, e o Facebook tem muita demanda política, eu vejo muito cristão entrando em várias e fazendo até comentários que eu vejo, a minha esposa me mostra, eu vejo, e eu faço igual você, eu passo de largo e deixo para lá, porque eu acredito que a gente não é, um pastor falava para mim, a gente não é nenhum guardinha para ficar vigiando, porque Deus, os olhos de Deus estão em todo lugar. Então, assim, cara, isso é muito pesado hoje na rede social. E eu lembro uma frase do falecido Ricardo Boechat, aquele jornalista. Uma vez eu vi ele falando numa entrevista que ninguém muda o mundo sentado numa cadeira e na frente de um computador. E hoje, talvez esse mundo mais infantilizado, acho que vai mudar o mundo atrás de um computador. Aí você tem um YouTuber com quase 40 milhões de seguidores, que é muito famoso no Brasil, que ele fala o que você deve ou não deve receber e o que você deve ou não deve tratar como preconceituoso ou racista ou sei lá o quê. E esse cara manda porque ele tem 40 milhões de seguidores, de inscritos no YouTube e não sei quantos milhões no Instagram. E ele é o cara que manda. Mas isso é muito perigoso. É muito perigoso. A gente tem que ficar muito atento a isso também. E corre um sério perigo, por exemplo, de nós, pastores e até cristãos, né, de modo geral, ficar iludido achando que nós devemos virar YouTubers, né, ter 40 milhões de seguidores e a nossa voz ela chegar e ecoar no mundo todo dessa forma assim, tão dramática. Para mim é dramático, não é nem algo bom, é algo dramático, porque o mesmo cara que hoje dá dicas e dicas de um lado, se de repente o outro lado começar a puxar um pouquinho mais, né, para o lado dele, ele vai começar a tentar equilibrar as coisas, defendendo tudo ao mesmo tempo, né? E isso é terrível. A Lucimar fez um comentário aqui, ó, muito importante. Ela falou o seguinte, ó: tolices que não chega a lugar nenhum. Minha preocupação é olhando para o futuro de pessoas que vivem de postagens sociais, crescem vazias e sem perspectiva. Ó. Legal. E aqui aí a gente Profundo. vai para a próxima pergunta. O que ilude a maioria dos usuários das redes sociais? Casou com a nossa pergunta aí, ó. Cara, para mim são. Eu nesse livro que é um filósofo brasileiro que eu tenho. Depois você passa o nome do livro aí para nós. Cara, é esse aqui, ó. Aí, ó, galera. A Era do Ressentimento do Pondé. Do ano passado para cá, eu tenho lido literatura não evangélica, vamos dizer assim. Eu pensei, cara, eu preciso ler um pouco mais outras coisas. Esse é o terceiro livro dele que eu estou lendo, muito bom. Nessa pandemia, ele liberou um curso grátis na internet e ele indicou esse livro aqui como leitura. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. E aqui ele vai falar sobre, cara, e o ressentimento, o que mais ilude, ele até fala isso no livro. Ele fala que o que mais ilude é essa promessa. As fotos parece que vendem assim, aquela pessoa está vivendo melhor do que eu, está curtindo mais do que eu, e eu tô do lado de cá, tipo, só curtindo a foto da curtição da outra. Então, Traz uma ideia meio que assim, dificilmente você encontra uma pessoa numa foto chorando, né? sim, sim. Ixi. E até sofrimento hoje até sofrimento no Instagram vem de like, né? A gente vive uma guerra de like, cara. Tipo, de você pensar assim que às vezes tem gente que entra na demanda
eu falo muito isso com as pessoas. Às vezes a pessoa entra numa demanda para poder só ganhar like, né? Para poder entrar nesse vício do curtir. E isso é muito perigoso. Eu acho que se ilude bastante, né? Aquela coisa, se eu ganho tantas curtições no Instagram, eu me tornei alguém importante, significativo e relevante. E não é isso, né, cara? Para mim o que ilude é vender essa vida que no final das contas só está sendo vendida para você ali. E hoje o que me incomoda muito também a ilusão é essa ideia do sucesso, né? Tudo vende muito sucesso hoje. Então, a sua vida se resume a ter sucesso, e o sucesso diz respeito a você fazer 20 mil reais em um dia. É aquela ilusão, assim, eu estava ouvindo um vídeo do YouTube, eu estava querendo ver um vídeo, e aí veio uma propaganda, e o cara fala assim, você tem um smartphone e é um absurdo que você não faz dinheiro com ele. Eu fiz uma venda hoje, eu faturei 20 mil reais em um dia. Essa promessa é uma ilusão também que tem aparecido muito forte na rede social, de que você pode fazer muito dinheiro se você. E a promessa inicial é se você ficar pelo menos 2 horas por dia. Só que, se você fica 2 horas por dia e faz 1.000 reais, você vai querer ficar 24 horas por dia para fazer 20 mil reais. E aí você começa a se escravizar a partir de uma ilusão que é vendida, né? Para você e como se fosse a solução dos seus problemas, né? Tem isso, né? A Poliane comentou aqui, ó. O atual contexto de pandemia e limitação de cultos presenciais contribuiu para a maior adesão às redes sociais. Exatamente. E contribui para responder essa pergunta aqui da Lucimar também, ó. Ó, Poliane. A igreja pode ver em qual perspectiva esses vazios, né? Tem muita gente se sentindo vazia por ter que Uhum. participar do culto online, né? Esse culto distante, né? Sem E as a, pessoas por perto, apesar de que o nosso é, culto não deveria depender de ter pessoas ao nosso lado, né? Nós nos sim. acostumamos com E, isso, né? e aproveitando, João, o comentário das duas, uma coisa que ele aponta também é tipo, a gente vive um momento, esse momento nosso é muito estranho, é muito louco. A gente tem uma supervalorização de rede social, dessa essa guerra de likes, mas ao mesmo tempo é o que a Lucimar, acho que a Lucimar falou. Ele aponta coisas do tipo assim: a ciência vem de longevidade, mas é uma longevidade que custa caro porque hoje a gente tem mais pessoas sozinhas. Então, tipo, você vai viver muito tempo, a ciência te promete que você vai viver muito tempo, mas você vai viver muito tempo sozinho. Eu me assustei o dia que eu vi que na Inglaterra existe Ministério da Solidão, por causa do número elevado de pessoas solitárias. Pessoas que não querem ter filhos mais, que vão para os animais. Nós temos uma realidade de vazio muito grande na vida das pessoas e elas acabam indo para a rede social para poder se preencher, talvez, de alguma coisa, mas a gente encontra pessoas solitárias, pessoas infelizes, ressentidas, porque não tem aquela vida que a foto do outro oferece, que está curtindo mais do que ele. O Pondé até fala uma coisa engraçada, que ele fala assim, antigamente você viajava, você ia para a praia, você ficava num hotel, e a pessoa só descobria que você ficava naquele hotel quando ela ia na sua casa e abria o seu álbum de foto. Eu lembro quando eu era mais novo, ou as visitas iam lá em casa, minha mãe abria aquele tanto de álbum de foto. Ele falou, hoje não. Hoje as pessoas ficam ressentidas porque rapidamente a sua amiga sabe em qual hotel você ficou, o que você comeu, com quem você foi, qual praia você visitou, e aí a pessoa do lado de cá imediatamente já sabe a vida que você está vivendo e sabe quanto você gastou, o que você fez, e isso vende também uma ilusão
muito grande para aproveitar a colocação das irmãs aí, desse vazio, né? E essa busca de preenchimento na rede social e tudo mais. Até pensando, né, sobre álbum de fotos aí, eu guardo uma lembrança talvez um pouco diferente, no sentido seguinte: eu me lembro que você ia para a praia, tirava fotos e colocava tudo no álbum de fotos, né? Igual sua mãe fazia aí. É, E era mais interessante ainda, já que a gente está falando de cristão, vamos colocar algo mais interessante ainda. A visita começava a ver o álbum de fotos, ele começava a ver ali, né, as suas fotos de praia. Quando tinha a foto de biquíni, as mulheres da casa costumavam falar assim: aqui não, aí passava daquelas fotos uhum, para a pessoa continuar dali para frente, né? Era uma questão de as pessoas não queriam ter essa exposição, né? Não queriam sim, ser vistas dessa forma. E hoje a gente convive, talvez alguém pode dizer assim, mas isso é coisa do passado, isso não existe mais, né? Uma pessoa de biquíni é super natural e tudo, mas para o cristão isso é uma exposição também, no meu entender, desnecessária, né? Principalmente essa sim. exposição desnecessária do corpo, né? Da beleza que a pessoa tem, né? Se ela é bela ou não é bela. E, querendo ou não, depois a pessoa vai acabar indo, né? Para a igreja, vou colocar assim, e os irmãos viram, né, aquela foto, curtiram, de repente é a mesma pessoa que está lá na frente da igreja, ou dando uma palavra, ou cantando uma música, ou está sentado ali na frente do irmão, né, e querendo ou não, aquela pessoa dificilmente não vai ter uma lembrança, estou dizendo, né, os homens principalmente, não vai ter uma lembrança daquela foto lá e tal, e você vai Uhum. ver isso acontecendo, abrindo espaço, inclusive, para o pecado no coração oculto e até para os pecados que depois se tornam, né, reais na vida das pessoas. Então, a rede social Uhum. também traz isso, né, essa perspectiva, esse vazio de ser elogiado, de ser visto, né? Eu até brinco, né? O E de marido, que a vida se resume a isso, né? De ser elogiado, de ser curtido. Tem isso. uma cena de um filme, rapaz, de comédia, que eu acho engraçado, que a mulher fala assim: eu fui viajar para não sei onde. E a mulher fala: eu vi, que legal, que paisagem bonita. E a mulher fala assim: mas você não curtiu minha foto? Tipo, não, mas eu Nossa, vi, eu achei legal. Não, mas você é minha amiga e não curtiu minha foto? Rapaz, isso hoje é motivo de briga. acabou a amizade, né? Acabou a amizade. Acabou a amizade, porque não curtiu a É, fotinha. Respondendo ainda a Lucimar aí, ó. Ô, Lucimar, a gente encontra isso aqui, ó, distorção da felicidade, né? Os vazios, distorção da felicidade, isolamento e a solidão, relações sociais efêmeras e a falsa sensação de privacidade, né? As pessoas é, acham que por estar atrás de uma tela, escrevendo ou dizendo, né? E algumas pessoas, inclusive usando o WhatsApp, eles costumam mandar e escrever coisas que jamais falariam com a pessoa frente a frente, né? verdade. Ou jamais diriam para alguém, né? Face a face, mas quando ele está longe, ele tem toda a coragem, o dedinho fica nervoso, descontrolado, esquece o domínio próprio, né? Dos dedinhos, e ele escreve ali descontroladamente aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa. O outro lê, interpreta geralmente da forma que quer, e aquilo pode gerar uma briga ali entre as pessoas de tamanho tal que a gente nem imagina, né? Eu, por exemplo, Sim. eu não gosto muito de enviar áudio para as pessoas, né? Eu não gosto, eu tento escrever o menos possível, e se for um assunto mais íntimo, um assunto mais sério, eu prefiro ligar para a pessoa, ou ir à casa da pessoa, embora nós não estamos podendo fazer muito isso, mas eu prefiro Aham. ligar para a pessoa e conversar pelo telefone do que tentar resolver dessa forma aí, né? E tem mais. A gente não tem uma ética nas redes sociais, né? Você vai ver É, muita gente, por exemplo,
sem autorização do outro, ele printa a sua conversa na rede social ou dá Ctrl+C e vai lá na página do outro, no conversar com outra pessoa e joga a conversa para o outro. Uhum. Né? Ele pega a sua conversa particular com ele e de repente manda para o outro, né, para provar aquilo que você falou, aquilo que você disse, né, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e manda as conversas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma distorção da felicidade, acaba acontecendo um isolamento, solidão, relações sociais efêmeras, é a falsa sensação, gente, de privacidade. Na verdade, na rede social é onde você tem menos privacidade. Não, e hoje uma coisa que a gente menos tem é privacidade. Teve um dia, rapaz, que como eu não tenho Facebook, então eu não tenho. Tem aquelas coisas do. Parece que tem uma coisa no Facebook que você tem que, tipo, registrar que você teve naquele lugar. Uma coisa assim. Eu sei que eu fui num lugar, cara, e eu deixei a minha localização do celular ligada, porque eu tinha usado o GPS. E aí eu fui num lugar aqui em Valadares, quando eu saí do lugar, a Google já me mandou uma mensagem assim, gostou da sua visita em tal lugar? Aí eu pensei, mas como é que o Google sabe que eu estou aqui? Mas eu lembrei. Eu lembrei, eu estou com a minha localização ligada. Falar em Google, cara, tem uma palestra sobre rede social muito interessante. É uma outra coisa que eu comecei a praticar desde o ano passado para cá, foi visitar o canal, porque também a gente não pode pegar a internet e jogar no lixo e dizer que nada presta, né? Pelo contrário, tem muita coisa interessante na internet. Foi visitar o canal do CPFE, que chama Café Filosófico, e lá tem uma palestra sobre marketing, envolvendo marketing digital, e é um presidente de uma empresa de tecnologia no Brasil e tal. Rapaz, tá passando um caminhão barulhento aqui na minha rua agora. E ele falando que hoje ele comparando os algoritmos com a savana, de como a nossa vida gira em torno de algoritmo. E, por exemplo, pelo Google, ele consegue ter uma ideia. A quarta maior pesquisa aos domingos, por exemplo, se eu não me engano, a maior pesquisa que existe no Google nos domingos é Deus existe? Eu achei isso interessante. E ele sabe qual é o estado do Brasil, qual é a cidade do Brasil, onde as pessoas mais pesquisam sobre Deus no domingo. E ele falando que como a incredulidade tem crescido, porque o número de pesquisas sobre a existência de Deus aumentam. E isso acontece aos domingos. Eu achei muito legal. E a Google consegue te dizer qual é a cidade do Brasil que mais pesquisa sobre Deus hoje. Então, isso é assustador. Privacidade é uma coisa que a gente realmente não tem, né, de jeito nenhum. A Google sabe que eu estou dentro da minha casa agora, por exemplo. Uma outra coisa, João, que eu achei sobre tecnologia, por exemplo, a Xiaomi lançou um limpador de casa, uma vassoura eletrônica, né, os chineses lá. E, por exemplo, você liga essa vassoura eletrônica na sua casa, tem um aplicativo, e enquanto ele varre sua casa, ele mapeia a sua casa. E aí o aplicativo te dá uma planta da sua casa, porque aquela vassoura depois ela vai voltar sozinha para o carregador, e no outro dia ela vai sair naquele horário e varrer a sua casa de novo. Aí eu fiquei pensando assim, eu compro, aí eu não comprei, vamos supor que eu compro e chega aqui para mim em Valadares, eu comprei lá num site chinês, chegou a vassoura eletrônica da Xiaomi para mim, e de repente a Xiaomi lá na China, pelo aplicativo, sabe qual é o tamanho da minha casa, quantos quartos tem minha casa, que horas a minha vassoura varre a minha casa. Então, isso é muito assustador, cara. Eu fico impressionado. Isso algo de deixar a gente assustado, né? Toda vez que eu vejo essa vassoura aí, eu fico assim, né, com vontade de ter a vassoura limpadora de casa. Vou repensar, hein?
É um já é, robô, cara. Ele vai rodando, rodando e varrendo, e ele volta pro carregador sozinho. Você não precisa se já é preocupar. mais um ponto negativo que eu vou colocar aqui, ó. Ó, o Arthur fez um comentário interessante aqui, ó. Vivendo em uma sociedade onde a interação por mídias sociais é visível, que as pessoas têm um potencial maior para se tornarem agressivas e subversivas, causando intrigas e os famosos cancelamentos. O que os senhores pensam sobre isso, em especial sobre a cultura do cancelamento? Cara, a cultura do cancelamento inclusive, tem muito cara na internet conversando sobre cultura de cancelamento, e eles realmente apontam essa agressividade, tipo, tá tendo isso, vamos boicotar, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. É aquilo que eu falei para você, né? O cara tem 40 milhões de inscritos no YouTube e ele se sente na autoridade de dizer quem você deve ou quem você não deve receber, né, de conteúdo. E isso tem sido muito forte nos nossos dias. E já que ele perguntou o que a gente pensa, eu não entro muito nessas demandas de boicote a isso ou boicote aquilo. Eu acho sim que o Facebook, a internet, parece que é terra de ninguém, cada um fala o que quer, porque o cara pensa que ele não vai sofrer consequências ou retaliação por aquilo que falou, mas só porque ele está atrás de um computador e é impessoal, ele acha que aquilo não vai ter retaliação para ele. E ele pode criar um perfil fake e falar o que quiser também, hoje tem isso, mas eu particularmente não entro nessas demandas de cancelamento, de boicote a isso, boicote aquilo, porque eu penso o seguinte, cara, por exemplo, eu me lembro na época do Natal, que teve um filme polêmico do Porta dos Fundos e tal, eu nem tinha visto, cara. E, e eu reparei no Netflix por causa do tanto que os crentes estavam falando do filme na rede social. E agora teve o caso da Natura, e a Natura simplesmente aumentou a venda dela e o valor dela na bolsa subiu. Então, tudo aquilo que o pessoal faz de esforço para poder provocar, vamos nos levantar e falar o nosso direito, gera o contrário, que é justamente o que o marketing quer. Tipo, você quer não ter Netflix, então cancele, não só porque o Porta dos Fundos, ou sei lá o que, fez algum filme sobre isso. Cancele por causa do número elevado de conteúdo violento, sexual, que já existe. O seu dinheiro da Netflix não está pagando só o filme de comédia que critica o cristianismo. Ele está pagando qualquer outro filme que a Netflix faz que envolva violência, sexualidade e tudo mais. E ódio ao cristianismo, ódio ao evangelho, oposição a Jesus Cristo existiu desde quando ele chegou aqui e desde sempre, né? Então, eu acho que a nossa resposta deve ser diferente, né? Talvez a gente esquece, por exemplo, de discipular, a gente esquece de ler a Bíblia com alguém, a gente esquece de pregar o evangelho, propriamente dito, assim. Então, eu acho, cara, a gente vive. Eu entendo que os anos 90 teve muita. Quem quer assistir, vai lá no canal 90, você vai ver o que passava nos anos 90, no domingo à tarde, antes do seu pai e da sua mãe sair para o culto à noite, né? No Gugu e no Faustão, por aí vai. Você vai ficar assustado. Mas eu também acho que hoje tem muita chatice nesse lado aí também, das pessoas hoje em dia, né? É verdade. O Arthur fez um comentário aqui, ó. O boicote contra empresas e organizações é normal e penso ser legítimo. Porém, o cancelamento tem uma extensão ao pessoal, se tornando um Sim. boicote, motim contra o indivíduo que normalmente vivia sua vida com tranquilidade. É. Então, esclarecimentos aí, Você né? quer cancelar? Pode cancelar. Fica à Isso é vontade, né? pessoal, né? Como, por exemplo, eu quis sair do Facebook. E, Sim, sem precisar tipo, fazer alarde, né? eu E não. sem ser aquele motivo que muita gente tem, né? Ou fala, né?
aquele motivo dos camaradas falando assim, o cara saiu porque a mulher dele mandou. Nem sempre é a mulher que manda, né? O cara... E eu nem falo para ninguém sair, né? Tipo, eu não ele vou chega ficar... à conclusão que ele tem que sair, que não serve mais para Sim, ele, né? foi Aquilo não uma serve posição mais que eu... Uma posição que eu quis ter naquele momento, e para mim foi muito bom. Eu estou há 3 meses longe do Instagram também. Eu fui me dedicar a outras coisas, com a oportunidade de cursos online grátis, né, que foram surgindo nessa pandemia. Falei, deixa eu usar o meu tempo de uma maneira melhor. E eu me peguei também me entristecendo com essas coisas, olhando fotos, e eu comecei a ter a ser atentado a pensar, poxa, aquela pessoa ali está realmente vivendo a vida, né? Que é aquilo que a gente falou antes. Então, assim, mas eu acho que é uma decisão de cada um mesmo, uma decisão pessoal, mas a gente tem que lembrar que essas empresas, por causa de publicidade e o tanto que o marketing já sabe o que a gente vai gostar daqui 5 anos. Nessa palestra eu acho que o nome dele é Kaique alguma coisa, ele fala isso, tipo, por causa do marketing e o estudo que eles fazem, eles sabem qual vai ser o seu gosto daqui 5 anos. E eles vão preparando para que isso aconteça. Então, a gente está mexendo com pessoas que estão atrás de dinheiro, que estão atrás de popularidade e de like na internet. E até o dislike virou popular hoje, né? Fulano ganhou não sei quantos dislikes. Aí você entra no YouTube só para ver quantos dislikes a pessoa deu, para você ir lá e dar um dislike também. E aí entra a visualização, né? Porque você entrou, viu 3 segundos, pronto, visualização. E o cara é monetizado com isso. Bombou, bombou. A gente convive com essa dificuldade, aí eu me lembro de uma palavra curtinha assim, pastor Anderson Esteves, né, foi seu pastor, você A teve gente com ele, trabalhou junto uns 4 anos. isso, ele me pastoreou ainda quando eu era adolescente aqui na Monte Sinai, tempo curtinho, mas pastoreou. Uma certa vez, estava se aproximando, né, aqui em Valadares, do GV Folia. Aí o pessoal da igreja perguntou se ele não ia, né, para o púlpito falar sobre o GV Folia, né, os males ou os danos do GV Folia. E eu me lembro de uma palavra dele dizendo o seguinte: eu não vou dar ibope para o GV Folia, não, eu vou falar sobre como ser um crente de verdade, né? E se a pessoa ele for um crente de verdade, ele vai fugir daquilo que não agrada a Deus, seja o GV Folia ou qualquer outra situação, né? Eu lembro muito disso. Às vezes a gente dá muito ibope para as coisas, né? Sim. O crente ele se junta naquilo que o Arthur falou aqui, né? Sobre essa prática aí do cancelamento ou do boicote às empresas. O crente, às vezes, ele vai para a rede social e fica horas e horas comentando sobre isso, xingando as pessoas, falando mal, aquela coisa toda, para provar para as pessoas que ele não deve mais tomar Coca-Cola, que ele não deve mais, Cara, né? eu ia falar isso agora. O cara Há não deve mais quantos anos, há comer quantos carne de anos, boi, não deve fazer churrasco, é, pode matar mais um animal. Aí entra o grande mal do cristão do nosso tempo, da nossa era, e isso me deixa, às vezes, assim, até meio desesperado, vou dizer assim, como pastor, né? Porque o cara não lê a Bíblia, ele não ora, ele não é um cara de vida com Deus, ele não tem proximidade com Deus, ele não tem uma vida, como disse aqui o apóstolo Paulo para Timóteo, né? Guarda a doutrina, não entra em discussão, é desnecessária, aquela coisa toda, mas ele quer ser o bambambam bam, bam das redes. Ele conhece sim, de tudo, mas na real, ele não conhece da profundidade da vida com Deus e tudo. Ele não precisava estar ali discutindo, né, questões tão, vou colocar assim, efêmeras, né, sim, desnecessárias, sim. né? Se há um mal em si, na maioria dessas coisas, eu vou colocar assim, né? O crente ele deveria ter visto o mal do Netflix há muito mais tempo do que agora, Do que né? só agora, isso Esse mesmo. filme agora que o cara vai, o Netflix não presta, né? Ele sempre gostou.
ele assistiu aí Game of Thrones, repleto de sexualidade, de violência, de xingamentos e tudo, foi para a rede social, colocou aquele monte de comentário falando bem da série e tudo, mas ele nunca foi lá e boicotou por causa desse tipo de coisa. Mas agora ele quer fazer um boicote porque o negócio parece ser mais agressivo, parece tocar num ponto mais sensível, que ele se importa mais do que a violência, do que o xingamento, do que Sim. a prostituição. Então, é isso aí que precisa entrar, né, na nossa mente, no nosso coração, entender que a gente precisa viver muito mais perto de Deus e entender mais numa vida com Deus, que naturalmente você vai acabar não aguentando mais, talvez, assistir tal série ou tal filme, porque aquilo não cabe mais na vida de alguém que está andando com Deus, que está vivendo santificação. Sim, sim. E isso, você falou uma coisa, João, e é verdade, eu ia até comentar isso aqui. Essa cultura de cancelamento, ela sempre existiu, mas antes não tinha o alarde da rede social. Gente, eu tô com 35, você tá com quantos anos? 34. Aí, a gente é da mesma época. Cara, quantas vezes numa roda de lanchonete você não viu um crente pegando o rótulo da Coca e virando para dizer que tinha alô diabo, ou que você não devia tomá-la, de que você não devia consumir maionese Hellmann's, porque é homens do inferno, que você não pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Isso já vem de muito tempo, e agora a internet traz um alarde. No final das contas, todos eles tomavam Coca-Cola e falavam assim, não tome. Mas eu não aguento, né? Eu não aguento ficar sem ela e eu vou ter. Eu acho que a gente tem que saber lidar com a tecnologia que a gente tem. Eu, depois de muitos anos, agora que eu comecei a ler literatura não evangélica, depois de muito tempo mesmo, só me dedicando ao estudo da palavra mesmo. Então, você tem que ir para essas coisas usando o óculos certo já. Tem um pregador norte-americano que ele fala, a gente tem que trabalhar mesmo a nossa cosmovisão, para quando a gente pensa em o cristão é a rede social, qual que é o limite? Eu acho que é aquela que você enxerga com esses óculos de uma cosmovisão cristã, né? Você entender até onde você pode, até onde você não pode, o quanto aquilo está atrapalhando a sua vida de intimidade com o Senhor, que envolve, como você falou bem, leitura da palavra e oração. Essa é a coisa mais velha do mundo de se fazer, mas que é necessária, né? O Senhor Jesus, por exemplo, quando ele fala do mandamento do amor, é antigo, mas é novo também. Olha, eu dou para vocês esse mandamento. O apóstolo João vai tratá-lo como novo. Por quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, orar, ler a Bíblia, ele vai sempre se renovando em novos atos do nosso relacionamento com Deus, através da palavra e da oração. Então, por mais que seja antigo, não virou, não ficou assim, como é que fala? Defasado, né? Porque entrou a rede social. É um apontamento que os caras fazem. Hoje você tem que revalorizar o relacionamento que você está em pandemia. O relacionamento já vinha sendo desvalorizado há muito tempo. Você vai num restaurante, é o que alguns intelectuais apontam, né? Você ia num restaurante, você tinha o marido e a esposa comendo, cada um no seu lar, e a filha com o celular debaixo da mesa, porque se ela não te perturba, então o celular serve, porque ela não vai te incomodar. Então, essa falta de relacionamento, a pandemia só acentuou ainda mais o quão distante nós estamos uns dos outros, né? E, e isso acabou escancarando para todo mundo aquilo que a gente já estava vivendo. E a cultura do cancelamento vem trazer a mesma coisa, aquilo que já tinha, já vem de muito tempo. Não faça isso, não faça aquilo outro. Eu acho que tem um texto em Colossenses que Paulo fala sobre esse ascetismo exagerado, quando ele fala assim que isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Acho que é em Colossenses.
Paulo fala para os colossenses tomarem cuidado com esse ascetismo todo e dizendo assim para eles que, no final das contas, se cercar de tantas proteções não significa que você está se cercando da melhor proteção de todas, que é a palavra e a vida de oração, né? Você cancela um monte de coisa, mas você não cancela outros hábitos que te afastam. Colossenses 2:23, né? Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. É Colossenses, não é? Colossenses 2:23. 2:23, isso aí. Eu sabia que tinha dois. Tem dois aí ainda, né? É. É interessantíssimo a gente pensar, né? Em tudo isso que a gente está pensando aqui agora, porque a nossa vida, ela tem sido vivida muito em torno de redes sociais, de relações através das redes. Muitas pessoas, né, que tiveram seus casamentos destruídos, eu vou colocar assim, ou acabados, né, ou encerrados, eles retornaram em relacionamentos porque começaram através das redes sociais, conheceram alguém através de sites. A gente não está aqui, né, dizendo que a rede social ela desconstruiu tudo que era bom ou destruiu tudo que era bom. Pelo contrário, a gente encontra com amigos de anos e anos a fio, conversa. Tem, por exemplo, agora, esse exato momento, a gente está aqui num bate-papo que dificilmente a gente teria de outra forma, a não ser pela rede social. Então, ela tem, né, esse clamor tão interessante, só que entra também o que você acabou de dizer, né? Você falou assim, eu passei anos e anos lendo a Bíblia, né? Me dedicando à leitura da palavra, ao fortalecimento bíblico. Não quer dizer que você deixou de ler agora, você continua lendo, Sim, né? Para eu passar a ler algumas pessoas, né? Alguns filósofos, alguns pensadores, né? O camarada, às vezes, ele quer ler e compreender e ser equilibrado, cristão, lendo Pondé, mas ele não equilibrou lendo a Bíblia em momento nenhum desse ano. Ele só passou, ele só sai lendo, ouvindo, e ele não lê a Bíblia, então ele não consegue, a mente dele não consegue dar uma equilibrada. É interessante quando a gente pega, por exemplo, o livro de Eclesiastes, né, e vai ler. O sábio, né, que está ali escrevendo, né, que nós acreditamos e entendemos ser o próprio rei Salomão, ele está ali o tempo todo que ele fala assim de uma forma que assusta o nosso coração, de algumas coisas, sobre como tudo é vaidade. Ele, em seguida, ele dá uma palavra de equilíbrio de novo. Não, mas você tem que aproveitar aí o fruto do seu trabalho, né? Viver sua vida, comer, beber, né? Viver a vida com a mulher, né? Da sua mocidade, com a pessoa que você ama. Ele dá sempre aquela pausa ali para equilibrar. Por quê? Porque ele tinha uma mente, um coração voltado para aquilo que vem de Deus. Aí o Arthur está dizendo assim, ó, a adoção do afeto eletrônico desde a era TV, deixa seus filhos cada vez mais distantes de seus familiares. Aí eu vou aqui, ó, apontar para nós, que bom que esse comentário do Arthur entrou aqui. Olha só, o livro que eu li há um tempo atrás e que serve aí para os papais, né, lerem, Pais Ausentes, Filhos Online. Né? Esse Legal. Livro aqui, eu li há um tempinho, aqui, rapaz, e esse livro, ele fala exatamente desse assunto, viu, Arthur? Dessa questão aí das pessoas colocarem os filhos, e hoje, né, a gente vive com a grande dificuldade, eu não sei aí na sua casa, né, mas aqui eu tenho uma menininha que vai fazer 2 anos de idade, e às vezes o pai e a mãe, ele quer ficar mais sossegado, ele joga o filho lá no Mundo Bita, ele joga o filho lá nos desenhos, nos 3 palavrinhas, né? Tudo que está lá
né, na rede social, dizendo que vai causar interação no filho, ele vai jogando, né, em cima da criança para que a criança fique ali, fique ali, fique ali. E aqui em casa, por exemplo, vou dar um exemplo da minha casa. A minha filha, ela tem muita dificuldade em dormir a noite toda, ela sempre acorda uma vez à noite, ou duas, né, ou três, ela acorda assim, senta na cama, né, aquela caminha de chão, montessoriana, ela senta e começa, às vezes, até a conversar algumas coisas assim, falar, brigar, porque ela estava sonhando, né, e a Sim, gente foi conversar com a nossa pediatra, né, com a pediatra dela, na verdade, né, que nos acompanha, a doutora Jane, e ela falou assim: ó, sua filha está com muita exposição a telas, né? Ela está muito exposta a desenhos, a telas e tudo. Aí eu passei a fazer aqui em casa algo diferente. Eu passei a colocar a musiquinha que ela gosta sem vídeo. sim, Então ela vai sim. brincar com os brinquedos dela, mas ela está ouvindo a música, dançando, brincando, se divertindo, né? Mas ela não está vendo mais. E essa exposição demais à tela faz mal, inclusive, para nós. Tem Sim, muito, muita gente aí que não está dormindo bem à noite, não é só porque ele está preocupado, porque tem muita coisa na mente, porque a vida dele, ele perdeu o sono, porque o hormônio do sono não vem. Não é só por isso, é porque também ele está muito exposto a telas, né? E de repente o camarada começa a sonhar tantas coisas à noite, tantos pesadelos, e por incrível que pareça, tem gente que no meio desses sonhos ainda vai dizer assim: ai, eu tive um sonho essa noite, eu quero uma interpretação dele, será que é de Deus, será que não é de Deus? Aí a gente tem que lembrar o cara que ele passou maratonando uma série desde sei. sexta-feira à noite até domingo. E Eu uma ele vez falei assim, esqueceu dessa realidade. eu te falei que eu tenho um quadro aqui que me transformaram em Batman, né? Eu, eu gosto demais. Eu tenho, quer ver? Eu tenho até um aqui que fica aqui, ó, me acompanhando aqui no, na minha estante. Mas aí eu brinquei com uma pessoa assim, falei, olha, uma vez eu sonhei que eu era ele. Que Que é será isso? que... Mas é porque eu tinha visto o filme, eu estava empolgado e tal. Mas é legal, achei. É Arthur o nome do rapaz, né? Arthur, Arthur. Eu acho legal ele falar da questão da era da TV, João, porque, cara, eu tô me sentindo velho agora. Mas, ó, eu vi Manchete, cara. Né? Você deve ter visto Manchete. Cara, eu assisti Cavaleiros do Zodíaco de tarde. Eu lembro que a Manchete, ninguém vai saber disso. Mas na Manchete passava Zé do Caixão, sexta-feira à tarde, cara. Sim, aquela Né? unha enorme. Nossa, Contos da Cripta. Eu vi Contos da Cripta. Era uma caveira que apresentava o terror. Cara, sei lá, Pantanal. Eu vi Pantanal quando eu era Ó, criança. e outra, a gente ficava às vezes esperando, né? Falando aí de coisas antigas, a gente ficava esperando da sexta-feira, para a gente ver o Globo Repórter, porque ia Nossa, levar para ver o mundo, para ver o né? mundo, para ver Ia o ver o mundo. mundo, um mundo desconhecido, o lugar lá na Amazônia que ninguém nunca foi, né? E a gente viajava nisso aí. Cara, sabe o que que eu gostava? Teve um dia que eu fiz isso aqui na minha casa. Meus filhos foram dormir na casa da avó. Isso foi há uns 2 anos atrás. E era domingo de manhã. Eu falei com a minha esposa assim: eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. Ela falou: o quê? Eu vou tomar meu café cedinho e vou assistir Globo Rural. Tem muito tempo que eu não vejo é, aquela saga do leitão de 200 quilos que a família faz não sei o quê. Cara, a gente cresceu assistindo TV, né? A gente cresceu é, com toda. Eu falo pro meu filho, né? Meu filho, uma vez eu mostrei o Power Rangers para ele. E eu falei para ele assim: "Ô filho, tem o da época do papai." E aí eu mostrei o da minha época, que tem o Tommy. Falei, não, da minha época tem o Tommy, tem o Ranger branco, o Ranger verde e tal. E aí ele achou o máximo. E ele falou: papai, o da sua época é o clássico, né? Ele tinha uns 4 anos. E eu falei: caramba, eu já virei a época do clássico. Tô com 35 só.
Mas porque a gente cresceu assistindo essas coisas. E desde sempre a gente tem contato com a tecnologia, e não com a rede social, no caso, mas com a tecnologia. Eu me lembro que para eu saber informação de banda, que eu sempre gostei muito de sentar e ouvir música no fone. Então, meu primo passava a madrugada baixando música, porque era internet de escada, para no outro dia ele ligar um som no computador e eu colocar uma fita cassete, gravar, para levar para casa e escutar no som. E a gente acaba. Isso era legal e tudo, mas a gente sempre teve contato com isso. Mas hoje é muito mais fácil, né? E sei lá, talvez você pode ficar também, você está mais sujeito a ficar escravo mais fácil também dessas coisas. Porque quando o acesso é muito rápido, você falou da sua menina, teve um dia que eu e minha esposa, a gente pegou nosso filho muito roendo unha, porque eu estava achando ele muito ansioso, com 3 anos de idade, assim, muito agitado, e essa ansiedade está afetando desde nossas crianças até a gente agora pelo excesso de tela também, né? Tem até estudo que fala do peso da cabeça para o pescoço. Então, realmente, cara, a gente sempre teve exposto à tecnologia. A questão é o que a gente faz com ela, né? Eu acho que isso que a gente deve se perguntar sempre quando a gente está usando alguma rede social, ou quando eu assistia Manchete de tarde, enquanto meu pai e minha mãe estavam trabalhando, e a Manchete, ela despejava tudo quanto é conteúdo na sua frente, sem nenhum pudor, sem nada. Anos 90, né? Você tinha de tudo na sua frente, e hoje a gente tem uma noção maior disso, do que a gente pode, do que a gente não pode, né? É bem diferente hoje a mentalidade, né? Ah, com certeza. Ah, o Arthur falou aqui, ó, que ele sente saudade de acordar cedo no sábado para assistir Aviação Cipó, né? O Arthur também não é tão novinho assim, não, né? E olha E só, né, João? A tecnologia hoje mudou tanto que hoje a gente tem serviço de streaming, né? É, a, a gente ficava esperando pelo desenho, eu ficava esperando pelo X-Men, como eu esperava, eu ficava esperando. Ó, eu cheguei a pegar o Batman do Adam West, né? Aquele Batman dos anos 60, 70, 60, eu acho, 70. Eu cheguei a pegar quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos de idade, eu acho que passava no SBT ou algo do tipo. Hoje não, meu menino vai lá e escolhe no Netflix ou no Amazon. O ano que vem vai ter mais coisa para a gente assinar, porque vai sair Liga da Justiça na HBO, não sei o quê, que vai sair série do The Last of Us, que tem um jogo que saiu agora, vai sair pela HBO também. Então, a gente está vivendo um momento, a TV aberta está perdendo muito, muito espaço, muito valor, porque hoje você faz praticamente tudo pela internet, né? Então, a gente está bem rodeado de tecnologia e a nossa vida está girando em torno disso, de assinar coisa, de ter coisa. E vigiar nesse sentido também é muito importante. muito bem. Pessoal, a gente está quase encerrando aí, né, o nosso tempo aqui, né? Tem sido um bate-papo muito Nós bom, conversamos bastante, hein, cara? participação boa, né, do pessoal aqui conosco. Esse é um assunto, como nós dissemos aqui bem no início da conversa, é um assunto quase que inesgotável, né? A gente tem Sim. várias vertentes para falar desse Uhum. assunto, né? Não só de um lado, como de qualquer outro, né? E a gente precisa lembrar aqui, você, daquilo que a gente já falou. A gente falou aqui sobre as redes sociais, né? Os limites que ela tem, os danos que ela traz, né? O quanto que traz efeitos muitas vezes difíceis, né? E dentre essas muitas coisas, né? A Niliene está aqui falando que você gostava do Jiraya, de acordo com a mãe, tá bom? Sua mãe Gostava, tá falando aí que você gostava gostava. do Jiraya. Jiraya, Changeman, Jiraya, Jiraya era melhor, né? Black Kamen Rider. Jiraya! É quando aquelas séries japonesas reinavam, né?
Tinha muita série japonesa, muita série japonesa. E nós vamos então para a nossa última questão aqui que a gente vai falar hoje, né? Que a gente vai ter aí depois, a gente volta, Cristão e as redes sociais, parte 2, né? Quem sabe, parte 3, isso aqui quem sabe na próxima vez a gente vai falar sobre ética cristã e redes sociais, né? A gente tratou um pouquinho sobre esse assunto, mas é um assunto muito bom. A gente vai para a última pergunta e depois a gente vai ter um tempinho aqui de oração, orar pela vida nossa como servos de Deus, para que a gente saiba equilibrar a nossa vida e usar as redes sociais de forma adequada. Aí ô, João, vai... Ô, João, só antes de você ir para a última pergunta, deixa eu só... eu pesquisei, eu estou com o computador ligado, a palestra que eu falei do CPFL é com o Kaique Nani, chama Data Science como a nova ciência social definitiva. É muito legal essa palestra, são 50 minutos, ele fala sobre algoritmo, sobre como, tipo assim, ele fala, o Google sabe tudo que você faz, né? Você pode enganar sua mãe, seu pai, mas você não engana a Google. Ela sabe tudo sobre você. Então, é muito legal essa palestra, vale a pena. Kaique Nani, e lá ele fala muito sobre essa questão de rede, de pesquisa, de algoritmo, de dados, que hoje o mundo é basicamente um mundo de dados, né? De algoritmo e por aí vai. É isso aí. Eu já pesquisei aqui, já até achei, já marquei, ó, para você ver a rapidez das coisas, né? Pois é, tá vendo? Rapidinho. Você falando, já marquei para ver depois. Antigamente você tinha que gravar um VHS e chamar um cara para ir lá na sua casa para você assistir junto. É isso aí. Olha aqui, a última pergunta nossa, olha só. Eu tenho conversado com muitos colegas pastores espalhados pelo Brasil todo, né, de norte a sul, leste a oeste, mas eu tenho conversado com muitos pastores, por exemplo, pastores de Pernambuco, da região lá mais norte do país, pastores da região da Bahia, aqui mesmo, interior do Espírito Santo, capitais aqui no nosso país. E aqui teve uma das nossas, né, irmãs que estão acompanhando aqui, ó, que falou o seguinte, ela falou sobre nós, crentes, né, da gente estar aqui, né, nesse tempo de só achar que é poliânio. Ela colocou assim, o atual contexto de pandemia e limitação de cultos presenciais contribuiu para a maior adesão às redes sociais. Aí a gente também vai para um outro ponto. As redes sociais estão acomodando os cristãos em ficar em casa, assistir os cultos dos lares, né? A gente e quando eu falo estão acomodando os cristãos, né, até mesmo líderes, né, obreiros, pastores que estão se sentindo mais sossegadinhos, tranquilos, podendo sentar numa cadeira, como nós estamos aqui agora, e ministrar, né, uma palavra, assim, através, né, da rede social. A gente precisa pensar nessa realidade, né? Enquanto volta aqui a internet do pastor João Patrício, né? Aqui, deu para ouvir aí o que eu estava falando? Cara, não, deu uma travada aqui. Repete, por favor, eu fiquei aqui esperando. A gente estava falando aqui sobre as redes sociais, a gente foi lá no comentário da Poliane, né? Sim. Que falou sobre a limitação dos cultos presenciais contribuiu para a maior adesão às redes sociais, e a gente entrou com essa pergunta aqui, ó. As redes sociais estão acomodando os cristãos? Vários pastores têm dito que depois que começou a fazer os cultos online, e muita situação de muita cidade já melhorou, as pessoas vão a todos os lugares, supermercado, churrasco na casa dos amigos, aniversário da família, a praça, ele faz caminhada, ele vai à academia, ele vai ao shopping center, porque está ficando aberto agora, ele sai de casa, ele faz muitas coisas, mas de repente ele diz assim, eu não estou indo na igreja por causa da pandemia.
Mas será que isso não está acomodando o fato da pessoa poder estar em casa? Por exemplo, agora nós estamos aqui num bate-papo, tudo que nós fazemos é culto a Deus, mas nós não estamos aqui num culto organizado, né? Nós estamos num bate-papo. Então, no fato dele estar em casa, tomando uma xícara de café, podendo beliscar alguma coisinha, um petisco, e ficar bem à vontade, ele não precisa ficar de sapato, nem de salto alto, as donas aí, né, de bermuda, às vezes até sem camisa, né? Várias, você vai encontrar gente de todos os jeitos, deitado no sofá, deitado na cama, né, assando a carne do churrasco e com o celular de lado ali, né, ouvindo o culto, né? Na verdade, ele está só ouvindo o culto, né? Isso tudo tem acomodado os cristãos? Vamos para essa última pergunta aí para nós. Vamos lá, né? Eu imaginei que a gente ia falar sobre isso, cara. Isso aí, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. Igual você falou, tá só ouvindo, mas não está participando, né? Eu sempre assisti pela internet mensagens gravadas, né? Com essa pandemia, a impressão que dá é que alguns cristãos estão tratando essa coisa como se fosse assim: domingo de manhã eu posso ser membro de uma igreja, domingo à noite eu posso ser membro de outra. E eu conversando com alguns amigos que a gente, eu aqui, um em BH e o outro em João Pessoa, a gente numa reunião do Zoom, batendo um papo sobre a gente estava se encontrando para conversar sobre um curso que a gente estava fazendo online e tal. E aí a gente lembrando que a igreja ela é essencialmente um povo que se reúne, né? Ela é um corpo que funciona de maneira orgânica. A gente não pode pegar isso que a gente está vivendo, que é um novo normal, ou mudanças na nossa realidade, a gente tem que perceber e reconhecer que houve muitas mudanças, mas não deixar e não esquecer que aquilo que faz parte da nossa vida em comunidade, né? Como é que nós vamos encorajar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros? Pela internet não dá para fazer tudo isso, né? Pela internet o conteúdo pode chegar, o conteúdo pode ser muito bom, mas a Bíblia fala muito de um encorajamento mútuo, de um perdão que é vivido também em conjunto, em comunidade. Eu gosto muito de falar da igreja como essa comunidade, sabe? Um corpo que é vivo. Não são. O apóstolo Pedro fala isso, né? Não é tijolo, não é cimento, não é celular. São pedras vivas, né? Pedras vivas que formam, né? Essa igreja. Então, pode ser que alguns vão se acomodar, sim. Talvez aqueles que já estavam acomodados antes. Eu acho uma coisa que o pastor Léo falou esses dias, que eu achei muito legal, de pessoas assim, vamos voltar para a igreja. E ele falando, mas quando é que você voltou? Talvez os que vão acomodar são aqueles que já estavam acomodados e vão se acomodar ainda mais e vão se satisfazer nessa membresia online, nessa membresia apenas online, mas não vai vivenciar aquilo que a igreja vive quando está junta, que eu gosto muito, porque é essa coisa do encorajamento pela palavra, é quando a gente está junto que a gente pode realmente vivenciar a palavra de Deus uns com os outros, né, que envolve o amor ao irmão, o perdão e o discipulado, né? O discipulado ele é muito importante quando é feito pessoalmente. Então, alguns vão acomodar sim, mas eu acredito que muitos perseverantes, esses perseverantes sempre vão existir, esses remanescentes sempre vão estar com a gente, caminhando na igreja, né, vivendo a palavra junto. É isso que me dá esperança e conforto quando a gente voltar, né? Eu lembro eu ouvia muito, lá na época do seminário, né? Eu gostava muito de ouvir as músicas do Teatro Mágico, né? Eu não sei quem se lembra, né? Já ouvi.
lá no CD deles, Criado Mudo, tem uma música que fala que a gente não pode se acomodar com o que incomoda. Eu Legal. estar longe da igreja, do compartilhar ali com os irmãos, de ter aquele dia a dia ali de culto, de pastoreá-los, né? Olho no olho, como a gente fazia, isso me incomoda. E eu não posso me acomodar com isso, né? Não Cara, que acomodar legal. com aquilo que incomoda, né? É porque, por exemplo, cara, é muito mais fácil, se for pensar bem, a gente ser crente longe um do outro, cara, que a gente não se esbarra. Eu vi o Jonas Uhum. Madureira falando um negócio que eu achei legal. Inclusive, o Pondé entrevistou o Jonas Madureira há poucos dias, uma entrevista que vale muito a pena. O Jonas Madureira, ele falando que quando ele foi fazer a monografia, o TCC dele, e ele falou que estava muito preocupado, que estava amolando demais o orientador dele. Aí o orientador falou assim: mas faca só fica afiada quando você amola. Então pode me amolar, que eu vou ficar mais afiado. E, cara, é muito mais fácil a gente ser crente longe, porque a gente não se esbarra, né? A gente não tá ali. Porque tem hora nessa nossa convivência que esse encorajamento mútuo e tudo isso que envolve a vida como igreja envolve também o nosso relacionamento. E relacionamento é tá junto, e esse tá junto tem hora que a gente se esbarra mesmo. E tem que amar, independente de defeitos e outras coisas mais. E pela internet tudo é lindo. Pela internet você pode escrever alguma coisa aí, você não vai me ver amanhã mesmo, né? Você não vai sentar do meu lado e adorar o mesmo Deus amanhã. Então, qual que é o problema eu escrever o que eu quiser aqui agora? Então, realmente, cara, isso é muito legal. Não acomodar com o que incomoda é, é, foi, assim, uma jogada bacana agora. A gente pensar nessa realidade, né? A igreja está vivendo esses dias, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir, né? Ter a bênção de ouvir pastores e mais pastores espalhados pelo Brasil todo, né? Eu até ouvi algo nesse tempo de pandemia que me deixou um pouco assustado inicialmente, depois eu só pensei naquilo, fiz a mesma coisa como sempre, né? Passei de largo e segui adiante, né? Aprendi com aquilo. Eu conversava com um membro da igreja, né? Aí falei com a pessoa assim, ó, vai voltar aí nossas reuniões de oração semanais, né? Durante a semana. Aí, e não vai ter online mais não. Eu não vou fazer nada online mais não. Aí a pessoa falou assim comigo assim, não vai ter online não? Falei, não, não vai ter online não, você não vai vir não? A pessoa falou assim, se não tiver daqui eu assisto de outro. Olha, tá, é isso aí, cara. Eu tenho A um gente, amigo que pregou uma. a gente acaba vivendo a realidade do cardápio. Você tem um cardápio ali e de repente se o pastor que te pastoreia a vida toda, o tempo todo, ele vai falar hoje de um assunto que te incomoda, ou um assunto Aí, que te deixa, né, meio assim, te chama para uma postura. Eu não quero ouvir desse assunto, não. Deixa eu ver aqui o que o pastor João Patrício vai pregar, porque do João Carlos hoje eu não quero ouvir, né? Deixa eu ouvir o que o pastor Léo vai falar aqui na primeira igreja, o que o pastor Ricardo vai falar na Grande Duquesa, porque parece me chamar mais atenção. Então, deixa eu ver qual isso é o convidado daquela live, né? Por aí. Isso aí é algo que tem batido muito forte nos nossos dias, e uma palavra aqui final aí para os crentes, né, que nos ouvem aqui, né, que eu sei que também aqueles que estão aqui nos ouvindo, né, em sua maioria são pessoas que são mais dedicadas, mais comprometidas, estão sempre lá com a gente, né, você se lembrar, né, crente, lembrar aí, cristão, né, que o chamado de Deus para sua vida, né, que não é de ficar dentro de casa, sentadinho aí, né, no sofá, nos assistindo, isso é ótimo, e vou dizer como pastor, é super confortável sentar numa cadeira e dar uma palavra para os irmãos, sem ver o rosto dos irmãos satisfeitos ou não satisfeitos com o que eu estou dizendo, sem perceber se as pessoas estão compreendendo ou não, né? A gente à distância e simplesmente descarregar a palavra
e se você entendeu, entendeu, se não entendeu, volta a fita aí e tenta entender. É cômodo viver assim, só que Deus não nos chamou para essa comodidade toda, né? É uma bênção a gente poder se reservar nesse tempo dessa forma. Louvado seja o nome de Deus que deu inteligência, capacidade, instrução para o ser humano conseguir fazer o que nós estamos fazendo aqui e usufruindo disso tudo. Mas Deus te chamou para uma vida muito além das redes sociais, né? Sim. Muito além de estar aí, né? Se mostrando para as pessoas, né? Ele te chamou para uma vida onde a gente sai e prega o evangelho no mundo todo, para toda criatura, inclusive para o andarilho que está ali na rua e não tem rede social, né? Que não tem ali a navegação da internet. Ele nos chamou para essa realidade. Então, que bom que a gente pode acompanhar os cultos presenciais, que bom que você pode ouvir, né, ótimas e lindas e maravilhosas mensagens das mais diversos pastores, igrejas, né? Mas no final disso tudo, quando as coisas retornarem, nós estivermos na nossa caminhada, vou dizer igual o pastor Jeremias falou uma vez: quem vai cuidar de vocês é seu pastor aí que está pertinho de você, né? Não é o pastorzão da rede social, não. É o seu pastor. O Jeremias de longe fica lindo, né, também. Ele fala isso aí, ele fala assim: ô Zé, quem vai cuidar de você não sou eu, não, né? É seu pastorzão que está aí perto de você. João, então, isso. E legal, porque a gente... Rapaz, em 2009, eu acho que eu não me lembro de ter visto uma mensagem pela internet antes, mas em 2009 eu lembro que no seminário meu professor colocou uma mensagem do Piper, chama Você Irá Sofrer. Rapaz, aquela mensagem, assim, me impactou demais, porque fala desse discipulado, e o discipulado, ele nunca é acomodado, porque Jesus fala assim: você vai tomar minha cruz e me seguir. Não é só um cordão, uma marca de uma igreja. Se você for pensar o que significou para Jesus carregar a cruz, o que significa para nós, envolve sofrimento, envolve vergonha, envolve xingamentos, oposição, rejeição. Jesus não está falando da parte bonita, porque a cruz nunca foi bonita, né? Ela sempre foi feia e sempre foi um instrumento de morte terrível. Então, a gente é bom de lembrar que o discipulado não é um acomodar-se a qualquer situação. Pelo contrário, eu gosto muito daquele texto de Hebreus, acho que é Hebreus 12, né? Vamos sair fora do arraial e carregar o seu vitupério, né? Vamos sair para fora do arraial e levar a vergonha de Cristo junto, levar o sofrimento, levar tudo que envolve o discipulado, porque enquanto a gente fica dentro do arraial fica bonito, né? Enquanto a gente fica sentado na cadeira, vendo o pastor tal, o pastor fulano de tal, é maravilhoso. Agora, viver junto é que é o grande desafio nosso como cristãos e viver o relacionamento, né? E essa vida de discipulado uns com os outros também. Isso aí, meu amigo. É isso aí mesmo. Hoje, quando eu fui ao centro da cidade, antes de nós orarmos, eu atravessava uma rua do centro da cidade e ao meu lado tinha, assim, né, um homossexual atravessando a rua também, né, estava ali vestido ali do meu lado, como uma mulher, né, e se portando como uma mulher, mas parecia ser um andarilho, uma pessoa que mora na rua, e até me pediu alguns trocados para comprar um pão, comprar, né, um alimento. E quando a gente caminhava ali, né, eu caminhava lado a lado ali daquela pessoa, né, daquele indivíduo. Depois eu até ouvi, né, sentado na porta assim de uma padaria, eu fiquei me pensando assim: poxa vida, eu fiz tanto esforço durante esse período de pandemia e tenho tentado fazer para alcançar as pessoas através das redes sociais, através da máquina que né, a internet. Mas e esse indivíduo aqui, como é que eu vou alcançar ele só através das redes? Ele continua precisando de Deus, continua necessitando ouvir a palavra, ser alcançado por Deus, então não dá para ficar, né, só atrás das redes, achando que a gente está fazendo um belo trabalho
colocar os versículos nas redes sociais é lindo, né? Postar versículos, frases de efeito, questões, né, que a gente chama aí de adágios, né, cristãos, é muito lindo, mas o nosso trabalho, ele continua sendo desafiador, muito além, né, das telinhas. Nosso trabalho é Sim. neste mundo aí, de gente que está aí na rua pedindo dinheiro e que não tem acesso para nos assistir, né, através das redes também. Então, vou Essas deixar um pessoas abraço aqui, ó. sempre vão existir, né? Essas pessoas ainda continuam existindo e gente que não tem esse acesso, isso sempre vai se fazer necessário. Cara, é uma coisa que para mim é uma coisa que é antiga, mas que nunca é desnecessária, é a pregação do evangelho. A gente está fazendo uma coisa, eu e você como pastor, a gente faz uma coisa que já é feita há muito tempo, mas nunca é desnecessária, né? Como eles vão ouvir se não há quem pregue, né? A pregação, a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, isso é sempre necessário, independente se está online ou presencial. Isso é o que nesse momento a gente isso faz a nossa vida como cristão gira em torno disso, né? Do ouvir a Cristo. Um texto que eu gosto bastante é quando eles estão lá e vem a voz do céu em Marcos 9, e o pai, né, fala para Jesus assim: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eu acho isso forte demais, porque Deus está, assim, revelando para aqueles discípulos: olha, é esse que vocês devem ouvir. É, é ele, através da palavra. Então, isso sempre vai ser necessário, sempre, independente de internet, né? Com certeza. Então, pessoal, deixar aqui um grande abraço para o pessoal que nos acompanhou, já saiu, outros que entraram agora, mas em especial a gente deixa um abraço aí para quem começou desde o início da transmissão e está com a gente aí quase 2 horas, né? A gente batendo esse papo aqui muito Rapaz, bom, edificante, a gente importante falou para que a ia vida. ser 40 minutos, né? Foi 1 hora e 50 minutos até agora. Né? Obrigado pelo pessoal que nos acompanha. Niliene, manda um abraço aí, né? Já que você disse que, segundo, de acordo com a mãe, né? Com a mãe do João Patrício, então manda um abraço aí forte para a Veranice aí, fala com ela que, quem sabe, num próximo aí bate-papo, ela estará aqui junto com a gente, né? Uma oportunidade imensa Aí, dela. pode chamar que ela tá fazendo um monte de live aí com o pessoal de outras igrejas aí. Ah, então a Veranice em breve estará aqui conosco, né? Nós vamos chamar para esse bate-papo aqui também importante. A última mulher que teve aqui com a gente foi a tia Lucy, lá da Filadélfia. Foi um tempo muito bom, né? Um bate-papo muito bom também. Semana que vem, pessoal, a gente vai falar sobre ansiedade, né? Como controlar a ansiedade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Espero que vocês participem conosco. Deve ser na quarta ou na sexta. A gente avisa por aí. Pastor João Patrício, meu xará, muito obrigado. Você foi bênção de Eu que Deus, tem sido agradeço, bênção cara. de Deus, né? Obrigado por ter dado a nós o privilégio desse tempo, do conhecimento que você tem aí adquirido, né? Talvez muitos de nós não leremos esse livro aí, mas você colocou para nós muito do conhecimento desse livro e muito do conhecimento de Deus, né? Que Deus tem colocado sobre a sua vida, né? Obrigado, Lucimar. Deus abençoe aí também, né? Sua vida, sua família, sua casa, né? Um grande abraço aí para a igreja do Cidade Nova, né? O pessoal que está aí, né? Valeu. Também sendo pastoreado pelo pastor João Patrício, né? Um abraço, são amigos nossos de longa data, né? Que pessoal que está lá no Cidade Nova, né? Obrigado pelo pessoal da Monte Sinai que nos acompanha e todos os outros irmãos que passaram por aqui. Um grande abraço. Nós vamos orar agora. Pastor João Patrício vai nos conduzir em oração, pedindo a Deus, né? Para que a gente, como cristão, saiba usar a rede social de modo equilibrado, de modo coerente, de modo correto, né? Que é o que a gente Amém. precisa dessa sabedoria de Deus. Vamos orar então? Vamos orar. Vamos lá.
Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo que a gente teve junto aqui. Nós fazemos um plano e a nossa conversa acaba seguindo outros planos e até em conversas descontraídas e bate-papos, o Senhor é glorificado porque nós podemos compartilhar, ó Deus, pensamentos, ideias e chegarmos a uma única conclusão de que tudo que precisamos é do Senhor, da Tua palavra. Não precisamos da ilusão que a rede social vende e da sabedoria que precisamos para poder usar essas ferramentas que o Senhor tem nos dado, pela inteligência de homens que foram criando isso ao longo dos anos, nos dá sabedoria para poder usar isso em benefício do Teu reino e também em benefício da nossa vida pessoal, daquilo que nós estamos recebendo, daquilo que estamos absorvendo da TV, que ainda faz parte da nossa vida, da internet. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe, nos livrando, ó Pai, de escândalos ou de desonrar o Teu nome em algum momento, que o Senhor possa preservar, ó Deus, o nosso coração, a nossa vida, para a glória do Teu nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, muito obrigado. Pastor João Patrício, mais uma vez, muito João, obrigado. valeu. Nós Eu vamos que te agradeço. convidar de novo. Quem sabe, da próxima vez, não só um bate-papo, mas um estudo bíblico, né? Uma outra oportunidade assim. Seria demais, seria demais. Vai continuar É sendo. só pedir que a gente faz. Beleza. Ô, João, eu agradeço, viu? Eu vou fazer aquela piadinha assim. O prazer foi todo seu. Beleza, foi mesmo. Brincadeira. Valeu. Abraço, João.